Você pode orar? Sim, senhor. Vai em frente, eu vou te ouvir. Garoto de 14 anos recebe novas acusações por matar os pais após confessar ao 911, segundo o xerife. Analiso as novas informações que surgem sobre o caso de Trevor Lee, da Flórida. Bem-vinda ao Crime Fix. Eu sou Anjanette Levy. Um garoto de 14 anos deveria estar focado em dever de casa, nas férias de verão e, no caso de Trevor Lee, no futebol americano. Mas, em vez disso, esse jovem está preso, acusado de matar os pais. Contei sobre Trevor Lee na semana passada, quando ele ligou para o 911 de uma igreja e disse à atendente que atirou nos pais, segundo o xerife do condado de Clay, na Flórida, perto de Jacksonville. Naquele tempo, Trevor foi preso por homicídio em 2º grau. Mas agora o grande júri apresentou uma acusação formal, e essas acusações foram elevadas para homicídio em 1º grau. Essa é a acusação mais grave que alguém pode enfrentar no estado da Flórida. A acusação afirma que os assassinatos de Dave Lee e Brandy Smith foram premeditados por Trevor. Se Trevor for condenado, ele pode passar o resto da vida atrás das grades. Pela lei da Flórida, seu caso deve ser revisto após 25 anos devido à sua idade. Dave Ehrenberg, o ex-promotor do condado de Palm Beach, na Flórida, vai se juntar a mim em breve para falar sobre essa reviravolta. Esse caso nos faz questionar o que acontecia aqui. Já vimos crianças sendo acusadas como adultas antes na Flórida, mas as informações disponíveis até agora neste caso provaram que esse caso é realmente de deixar qualquer um perplexo. Uma criança matando ambos os pais por causa de quê? Possivelmente uma discussão. Um relatório de ocorrência diz que os policiais do condado de Clay encontraram Dave Lee e Brandy Smith com múltiplos ferimentos de bala no quarto deles. Recentemente, conseguimos registros de despacho assistido por computador e anotações do escritório do xerife do condado de Clay, revelando mais 5 chamadas para a casa da família Lee desde 2021. A primeira chamada foi em 24 de março de 2021, por uma ameaça de que alguém poderia estar tentando se machucar. O relatório indica que a chamada durou cerca de 2 minutos e meio, mas a resposta foi lenta. As anotações indicam que o primeiro delegado chegou às 8h59 da noite. Os policiais ficaram no local por 49 minutos em 2022. Houve uma chamada por confusão. As anotações registram que, em 8 de julho, às 5h26, uma mulher ligou para o 911 dizendo que um homem a mantinha contra sua vontade. Algumas partes estão ocultas, então não sabemos se era Dave ou Trevor. Quando os policiais chegaram à casa menos de 3 minutos depois que a ligação foi feita, a mulher disse à polícia que não queria eles lá e pediu para irem embora porque ela estava de saída. As anotações mostram que o homem supostamente retinha o documento militar dela porque não queria que ela fosse à base naval, temendo ser exposto e que ela envergonhasse ambos. Não sabemos o que esse homem quis dizer com ser exposto, mas podemos supor que foi Dave Lee. Nesse caso, o policial ficou na casa só 15 minutos. Em 21 de março de 2024, policiais foram chamados 2 vezes à casa por uma pessoa doente. A pessoa que ligou relatou que uma mulher sentia dor de estômago e dificuldade para respirar. Os registros do relatório mostram que a ligação durou menos de 1 minuto e o chamado foi cancelado. A segunda ligação aconteceu 2 semanas depois, no dia 5 de abril, por volta das 11 da manhã. A pessoa que ligou foi ouvida dizendo alô e meu Deus antes da ligação ser desconectada. Menos de 1 minuto depois, a central retornou a ligação e foi relatado que um homem sentia dores constantes no estômago e peito, irradiando para os braços. O relatório apontou que a ligação durou menos de 2 minutos. Mais uma vez, nenhum policial foi enviado aos moradores. Segundo as anotações, uma mulher reclamava de dor de estômago. Então, no dia 27 de abril deste ano, parece que uma policial iniciou uma investigação de acompanhamento. Depois, a irmã de Trevor Lee ligou, relatando o tiroteio na manhã de 4 de agosto. Você está aí? Precisamos de ajuda. Não, eu estou na Califórnia. Por favor, eu preciso que você mande ajuda. O que faz você? Eu não sei. Eu não sei onde ele está. Não sei onde ele está. Venha rápido. Conversei com a xerife Michelle Cook, do condado de Clay, sobre a ligação e a prisão. Sabe, o interessante é que depois de atirar nos pais, ele andou mais de 1 quilômetro, cerca de 1,5 quilômetros, até uma igreja.
e acreditamos que foi durante esse tempo em que ele estava indo para a igreja que ele ligou para ela. Quando chegou à igreja, ele ligou para o nosso centro de comunicação 911. Nós temos alguma ideia? Digo, isso é, sabe, outra coisa meio estranha sobre isso. Nós sabemos por que ele decidiu ir andando até a igreja? Quero dizer, eu meio que posso ligar os pontos e pensar que ele ligou para a irmã para contar o que fez. E provavelmente ela disse para ele ligar para a polícia. É isso que eu imagino. Mas por que ir até a igreja a pé? Bem, onde a casa dele fica em relação à igreja, mesmo que fosse, sabe, provavelmente quase 2,5 km de caminhada, era um caminho bem direto. Esta igreja fica em uma estrada principal e é facilmente visível enquanto você caminha. E sabe, eu estou pensando como você, que a irmã dele só o incentivou a ligar para o 911. E ele provavelmente sentiu que, sabe, ir até a igreja e esperar os policiais chegarem era provavelmente o lugar mais seguro para ele fazer isso. Ele vai à igreja e liga para o 911. Os atendentes da sua central, ou os atendentes do 911, eu imagino, sabe? Eles estão despachando. Eles estão tentando obter informações dele. Eles estão conversando com ele. O que podemos entender de tudo isso sobre como e por que isso aconteceu da maneira que aconteceu? Curiosamente, recebemos várias ligações de swatting na nossa comunidade nos últimos anos. Então, inicialmente, quando a ligação chegou, houve uma certa preocupação no nosso centro de comunicações de que isso seria mais uma ligação de swatting. Nosso centro de comunicações manteve ele na linha enquanto os policiais iam, cercavam e tentavam contato com quem estava na casa. Com base nas informações recebidas pelo nosso centro de comunicações, os policiais decidiram entrar na casa para uma varredura de proteção, onde encontraram os 2 pais mortos. E então, nosso centro de comunicações, nossa atendente fez um trabalho fantástico, mantendo ele na linha e conversando com ele, e em apenas alguns minutos conseguimos localizá-lo na igreja. Sabe, e nesse momento a gente não sabia se ele ainda estava armado. O delegado, que já o vigiava, aguardou o apoio de colegas, então eles elaboraram um plano e o prenderam. Ele foi preso pacificamente. Ele não resistiu de forma alguma. Ele foi, na verdade, extremamente cooperativo com os policiais que o prenderam no local, na igreja, e também com os detetives mais tarde, naquela noite, durante o interrogatório. Agora, só para deixar claro, a irmã de Trevor Lee, na Califórnia, ligou para o 911, mas ele também ligou para o 911 da igreja. A xerife Cook afirmou que Trevor confessou ter atirado nos pais com a arma da mãe, esperou, ligou para a irmã e foi até a igreja. Na verdade, a irmã dele ligou para o 911 antes dele. Sinceramente, eu não tenho certeza. Eu não sei o que acontece. Eu sei que eles tinham acabado de ter um bom dia. Eles estavam no cinema com o irmão. Eles foram ao cinema. A irmã mais velha contou à atendente do 911 que tiveram um bom dia e foram ao cinema. Trevor Lee ligou para o 911 da igreja Cross Point na manhã de segunda-feira. Muitas dessas ligações são editadas porque na Flórida, se alguém admite um crime, essas informações ficam fora do registro público até o fim do caso. 911, como posso ajudar você? Alô? Estou à beira da estrada. Joguei minha mochila longe de mim, estou despido, estou esperando a polícia. Como assim, meu bolso? Eu esvaziei meu bolso. Meus bolsos. Eu esvaziei meus bolsos e tudo. Não tem nada nos meus bolsos. Eu não estou, na calçada, eu estou, no meio. Você vai ficar no estacionamento. Não, na parte do meio. Na parte do meio do quê? Da igreja. Eu vou orar primeiro. Eu preciso orar. Você precisa orar? Sim, senhora. Tudo bem. Por quê? Antes de você começar a orar, me diga exatamente onde você está. Se você estiver dirigindo em direção à igreja, eu estou bem na frente da igreja, tem um grande falha. Você pode orar? Sim, senhor. Vai em frente, eu vou te ouvir. Eu ia perguntar se a senhora pode orar por mim. Agora? Vou orar por você, filho. Pedimos para não apontarem armas para você. Eles vão se aproximar de você em breve.
Então, para falar sobre essa nova acusação contra Trevor Lee, de 14 anos, isso ainda está me deixando meio confusa. Quero chamar Dave Ehrenberg. Ele foi promotor público no condado de Palm Beach por muitos anos e já teve que tomar decisões sobre acusar adolescentes como adultos. Obrigada por voltar para conversar, Dave. Na última vez que discutimos esse caso, Trevor Lee foi acusado de homicídio em 2º grau. Agora, acusaram de homicídio em 1º grau, algo que você não esperava. Como responde a isso? Isso significa que os investigadores e promotores devem ter determinado que houve premeditação aqui, Anjanette. Não é preciso muita premeditação. Como diz o ditado, basta pensar alguns segundos antes de pisar numa formiga. Isso já bastaria para a premeditação. Se eles brigaram e Trevor Lee buscou a arma dos pais antes de matá-los, sim, isso já seria premeditação. Só me surpreendi porque ele tem apenas 14 anos. Ele não é elegível para a pena de morte. Então, quando normalmente você acusa alguém de homicídio em 1º grau, você consegue uma acusação formal do grande júri. É um crime capital, então essa pessoa pode receber a punição máxima, não? Mas aqui não. Por isso ele pode pegar prisão perpétua, como também ocorreria em caso de homicídio em 2º grau. Então, é por isso que fiquei um pouco surpreso com isso. Mas, ao mesmo tempo, na Flórida, se você busca uma acusação formal por júri popular para um menor, que aparentemente foi o que aconteceu aqui, então o tribunal fica limitado e não pode impor sanções juvenis. O tribunal deve impor sanções para adultos, e é por isso que talvez os promotores tenham feito isso. E isso é o que acho tão interessante, porque se trata de um menor de idade. E por isso ele não é elegível para a pena de morte. E parece que sabe muito do que estamos recebendo, né? Os registros do escritório do xerife, muita coisa está editada. E eles não estão divulgando as imagens das câmeras corporais, o que na Flórida, para mim, é meio estranho, porque na Flórida eu sinto que quase tudo é liberado, na maioria das vezes. Sabe, o Estado do Sol tem leis de transparência muito boas. E normalmente você consegue acesso a tudo. E eles não estão divulgando as imagens das câmeras corporais agora, citando alguns estatutos da Flórida. Então isso me surpreendeu. Mas você tem uma criança, um adolescente de 14 anos, que agora está sendo acusado do assassinato premeditado da mãe e do pai. E então ele vai até uma igreja e liga para o 911. E nós não sabemos o que ele disse por causa das leis da Flórida, né? Está tudo ocultado o que ele realmente falou, a confissão, e ele diz, eu matei meus pais. Ele está rezando com a atendente do 911, fico pensando, o que está acontecendo? Bem, eles têm a confissão, e eu não acho que isso vai ser um problema no julgamento, se ele foi realmente quem fez isso. Talvez eles tentem abordar o estado mental e talvez tentem negociar algum acordo antes do julgamento. Mas existem algumas exceções às regras de registros públicos para investigações em andamento e atuais. Eu também pensaria que, devido à idade do réu, isso deve servir para manter câmeras corporais e outras evidências por mais tempo do que em casos de adultos. Flórida, você está certo. A lei de registros públicos é ampla, mas depende do que os tribunais permitem. A mídia teria que buscar e tentar obter esse material. Vamos aguardar o resultado. Não é um caso típico de assassinato. Envolve uma garota de 14 anos. Envolve um garoto de 14 anos que, de outra forma, parecia ser um bom menino e assassinou os pais. Depois foi até uma igreja e pediu para o operador do 911 rezar com ele. E ela disse que rezaria com ele. E ela disse que falou com os policiais e que eles não viriam com as armas em punho. Então ela fez um favor para ele dessa forma e não houve nenhum incidente. Agora tentamos descobrir o que vem depois. A primeira grande surpresa do caso é a acusação de homicídio em 1º grau. O que mais me surpreende é que ele não pode ser indiciado ou receber pena de morte por ser menor de idade. Então, isso é o que mais me choca nisso tudo. E o fato de terem acusado ele de homicídio em 1º grau? Se você fosse a promotora neste caso, com o que sabemos e ainda ignoramos, Dave, há muito que não sabemos sobre o que ele relatou. E se ele fez uma confissão nas ligações para o 911 e depois foi e fez outra confissão na sala de interrogatório, e talvez ele tenha dito algumas coisas também que talvez tenham pego ele em contradição.
Não sabemos o que ele disse, mas parece que Brandy e Dave, os pais, foram mortos no quarto com vários tiros. Talvez eles também tenham sido mortos enquanto dormiam. Não há alegação de legítima defesa aqui, pelo menos por enquanto. Talvez tenhamos só pessoas indefesas na cama sendo mortas. É o que parece ter acontecido. Os irmãos Menendez alegaram legítima defesa. Eles mataram os pais quando os pais estavam de costas para eles enquanto comiam sorvete em frente à televisão. Então, eles alegaram anos de abuso sexual. Então, não sei se ele vai seguir por esse caminho, ainda não sabemos todos os detalhes. Certo. Mas o que dizem é que ele pegou a arma que era dos pais e usou contra eles depois que tiveram uma briga. Bem, quanto tempo depois da briga? Foi depois que os pais foram dormir e Trevor Lee teve tempo para remoer o assunto? Isso seria premeditação, claramente. Então, talvez tenha sido isso que aconteceu. Talvez os pais tenham ido dormir e o réu tenha decidido matá-los enquanto dormiam. Não é um ato corajoso e dificilmente agradará a um júri, independentemente da idade, caso isso aconteça. E é por isso que ainda temos muitas incógnitas aqui, Anjanette. O fato dos promotores buscarem acusação de homicídio em primeiro grau, com pena quase igual à de segundo grau, ambas podendo resultar em prisão perpétua, indica que há provavelmente mais evidências do que sabemos. Sim. Você pode remoer algo, mas há um momento de esfriamento em que cabeças mais frias deveriam prevalecer. E nós realmente temos adolescentes de 14 anos que não estão totalmente desenvolvidos, Dave. Todos sabemos que você está nesse jogo há muito tempo. As crianças, os cérebros delas, especialmente dos meninos, não estão totalmente desenvolvidos nessa idade. Provavelmente veremos isso sendo levantado durante todo o caso pela defesa, imagino. Sim, se houver julgamento, eles seguirão esse caminho, pois não há dúvida sobre o autor dos assassinatos, mas podem explorar o estado mental dele. Eles podem usar a juventude dele para tentar conseguir talvez uma condenação menor ou algum tipo de escape da condenação completamente. Lembre-se, eles escolheram homicídio em primeiro grau porque ao condenar um menor por esse crime, ele não pode ser sentenciado à morte, mas pode receber prisão perpétua com revisão após 40 anos. Então, eles passam por uma revisão. Na Flórida não há liberdade condicional, mas menores podem ter algo similar após 40 anos, e então, após mais 25 anos, se você os acusa de homicídio em segundo grau, como eu pensei, a revisão ocorre após 25 anos, não 40. Então, a próxima revisão acontece em um período mais curto depois disso. Então, há um benefício para os promotores em buscar homicídio em primeiro grau, depois homicídio em segundo grau, mesmo que a pena de morte esteja fora de questão. Vai ser interessante ver como isso se desenrola, embora seja um caso trágico. Ainda não sabemos o que ocorria naquela casa, mas acredito que com o avanço do caso nos tribunais, descobriremos. Sabemos que houve pelo menos 5 chamadas para a polícia naquela casa nos últimos 2 anos, mas não a natureza exata. Ainda tentamos entender essas chamadas. Dave Ehrenberg, obrigado por estar aqui. Agradeço sempre. Obrigado, Anjanette. Lembre-se que muitos dos registros citados estavam editados. A câmera corporal deste caso está retida devido à investigação em andamento. Trevor Lee será acusado formalmente por homicídio em primeiro grau no tribunal na próxima semana. Nesse momento, ele fará uma declaração que provavelmente será de inocência. E é isso para este episódio do Crime Fix. Eu sou Anjanette Levy, muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.